Fala galera, Prof. Rei aqui, hoje mais uma aula especial, uma aula sobre logaritmo. Só que hoje vamos trabalhar com mudança de base, beleza? Já vimos a definição de log, já vimos as suas propriedades, agora outro quesito extremamente importante que é a tal da mudança de base. E o que eu gosto da mudança de base? Tu pode mudar a base a hora que tu quiser, para qual base tu quiser. Claro, sempre dentro das limitações do log. Antes de eu falar qualquer coisa, vamos só lembrar o seguinte, olha aqui, ó. Logaritmo de b numa base A. Não esqueça que esse cara sempre maior do que zero, mas não é com ele que eu vou trabalhar hoje, porque eu quero pensar em mudança de base. Estou preocupado com esse Azinho aqui, ó. Sempre maior do que zero e sempre diferente de 1. Então, repito, qualquer logaritmo eu posso mudar a base a hora que eu quiser, para qual base que eu quiser, dentro das condições de existência de um logaritmo. Perfeito? Agora vamos para a definição. Na definição de mudança de base vai encontrar isso aqui, ó. Logaritmo de b em uma base A vai ser a divisão entre logaritmo de b em uma base C escolhida aleatoriamente, dividido por logaritmo de A na mesma base C. Esta seria a definição da mudança de base. Lembrando que este C, que é a nova base, dentro dessa condição de existência, tá bom? Guarda isso porque é importante, mas tu vai entender da onde vem essa ideia. Quer ver? Olha aqui, ó. Vamos considerar aquele mesmo exemplo que eu já dei nas aulas anteriores. Logaritmo de 2 valendo aproximadamente 0,3 e logaritmo de 3 valendo aproximadamente 0,4. Lembra que são valores grosseiros de aproximação, só para a gente fazer uma ideia e não para achar um valor exatamente como deveria ser, tá bom? Olha aqui, ó. Através desses dois valores, calcule logaritmo de 2 na base 3. Se tu voltar e olhar a aula de propriedades, tu vai perceber que nós usávamos esses valores tabelados para calcular os logaritmos dados, mas a diferença é que lá a gente trabalhava na mesma base. Olha a base aqui, ó. A base aqui é 10 e a base aqui é 10. Daí eu tenho um logaritmo onde a base é 3. Eu não consigo fazer aplicação de propriedade. Professor, meu Deus, então como é que eu resolvo? Tu sabe definição de log. Pela definição de log, eu não sei quanto vale isso aqui, eu vou chamar de x. Lembra lá? Vou buscar uma potência. De maneira fácil eu falo eleva e iguala. Então tu passa a ter que 3 elevado a x vai ser igual a 2. E tu transformou em uma equação exponencial. Inclusive exemplo muito próximo do que já fizemos. Uma equação exponencial tu tenta deixar na mesma base. Quando não consegue deixar na mesma base, o que tu faz? Tu vai lá e vai aplicar log. Então em ambos os lados eu vou aplicar logaritmo. Em qual base que eu estou aplicando aqui mesmo? Quando não aparece nada, a base é 10. Professor, por que base 10? Porque no meu exemplo a base fornecida é 10. Se a base fornecida fosse 8, aplique na base 8. Se a base fornecida fosse 15, aplique na base 15 e assim por diante, tá bom? Professor, mas por que aplicar logaritmo? Para deixar mais fácil. Como assim mais fácil? Porque eu tenho propriedade para aplicar. Então vai ficar logaritmo de 3 elevado a x igual a logaritmo de 2. Onde é que está a parte mais fácil? Está aqui, ó. Propriedade de potência, desce o x. Então fica lá, x vezes logaritmo de 3 igual a logaritmo de 2. Professor, mas não estou entendendo a facilidade ainda. Aqui, ó, olha o detalhe. Aqui tu tem uma equação do primeiro grau, x na mesma linha aqui, ó. E este carinha que está multiplicando, ele passa dividindo. E o teu x passa a ser logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 3. Pronto, que bacana, matou a charada, ó. Logaritmo de 2, ele vale 0,3. Logaritmo de 3, segundo enunciado, vale 0,4. Isso aqui fica a mesma coisa que 3/4 matou a charada. E agora a minha pergunta, cadê mudança de base nisso? O senhor está falando sobre mudança de base e está dando um exemplo igual que já tinha passado? Exato, porque uma coisa leva a outra. Olha a definição de mudança de base que eu deixei no quadro. Tu trabalha com logaritmo e desse log tu tem a divisão entre dois logaritmos de uma mesma base.
Olha aqui, ó. Quem que é o logaritmo? É o meu x. Olha o meu x ao lado aqui, ó. Vou escrever ao lado aqui, ó. O meu x, lá no final da minha manipulação, ele acabou virando uma divisão entre dois logaritmos na mesma base. Entre logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 3. Que eu não coloquei aqui, mas tu sabe que a base é 10. Olha o detalhe. Um logaritmo vira uma divisão entre dois logaritmos. Ó, este logaritmo virou a divisão entre dois logaritmos. De quem? Sempre isso aqui, ó. Se aqui é B, aqui em cima fica log de B. A base que era A, aqui embaixo fica log de A. Sempre na base escolhida. No caso, em cima e embaixo passa a ser a mesma. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Olha o detalhe. Log, aqui é 2. Então ficou log de 2. Log, a base é 3. Embaixo ficou log de 3. Na mesma base. Pronto. Esse é o processo de mudança de base. Que claro que a gente vai escolher uma base que seja favorável, porque isto aqui, ó, quero que fique bem claro, ó, este Czinho é a base que vocês vão escolher conforme as informações que o exercício traz. Mas sempre fica de maneira fácil. Log de cima dividido por log do de baixo. Então apareceu um logaritmo, quer fazer mudança de base, só dividindo as partes, vira uma divisão, em cima e embaixo. Tem um carinha mais em cima, ó, log desse. Tem um carinha mais embaixo, log desse. Na base que tu escolheu. E assim por diante, quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo aqui aleatório. Claro que a gente não vai conseguir resolver porque eu não tenho os valores tabelados. Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, logaritmo de 2 na base 7 dividido por logaritmo de 3 na base 7. Também está correto. Claro que eu não consigo resolver porque eu não sei quanto vale log de 2 na base 7, mas o importante é que pode ser feito. E muitas provas perguntam isso. Eles só perguntam, tal coisa é igual, ou seja, o logaritmo disso é igual a essa divisão de log? Isto é uma mudança de base. Qualquer exemplo, vamos fazer mais um aqui, ó. Poderia ser logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 3. Pensa uma base aí. Ótimo, essa base pode ser. Eu sei que alguém pensou 15. Então, logaritmo de 2 na base 15 dividido por logaritmo de 3 na base 15. Pensou 15 mesmo? Se tu pensou, foi foda, né? Mas tá bom, não importa. Qualquer base que seja, tu pode fazer essa mudança. 15, 7, 8, 9, 80, 90, desde que esteja dentro da condição de existência. Um valor maior que 0 e diferente de 1. Compreendeu a ideia? Na prática, é isso aqui. Não precisa sempre fazer todo este processo. E isso é importante por quê? Porque existem algumas propriedades, algumas situações que muitas vezes vocês olham em alguns materiais e pensam assim, meu Deus, professor, isso aqui vale sempre? Isso aqui eu tenho que decorar? Então eu vou te mostrar duas situações que muitas vezes o aluno vem perguntar, professor, esse caso vale para tudo? Professor, esse caso é sempre assim? Quando tu entende de onde vem, fica mais fácil. Quer ver? Vamos lá. Eu vou apagar aqui e vou colocar para vocês, então? Prontinho. Vamos lá. Olha o detalhe aqui, ó. Duas situações. Quer decorar? Ótimo, vai dar sempre. Quer decorar? Ótimo, vai dar sempre. Mas o problema com decoreba é que a gente esquece. Então o que eu sempre falo que tem que guardar. As 3 propriedades operatórias a gente já viu, tem aula disso. Quem não viu, olha porque é importante. Na verdade, eu considero a aula mais importante de todas. E o segundo caso é a parte de mudança de base. Porque qualquer outra definição, qualquer outra propriedade que às vezes tu olha, às vezes tu quer decorar alguma coisa, tu não sabe de onde vem, pensa assim, provavelmente é mudança de base, tá bom? Não vou dizer que é sempre, mas provavelmente. Na prova, ficou perdido, não sabe o que fazer? Talvez mudança de base. Por que mesmo? Porque eu posso mudar para qualquer base, a hora que eu quiser, desde, é claro, que esteja dentro da condição de existência. Então olha o seguinte, se aparecer log de A na base B, e daqui a pouco o cara pergunta, e quanto vale log de B na base A? É o inverso, isso aqui vai dar exatamente o inverso. Isto aqui, se quiser decorar, se quiser guardar, fique à vontade, tá bom? Mas deriva da onde? Deriva de mudança de base. Olha aqui, ó. Isto vale isso porque eu posso pegar este logaritmo e mudar tudo para base A. Quer ver, ó? Logaritmo de A na base B. Vamos mudar tudo para base A. Vai ficar então logaritmo de A na base A dividido por logaritmo de B na base A. Log de A na base A vale quanto? Vale 1.
E log de B na base A, não sei quanto vale, vou só repetir. Log de B na base A. Pronto, ó, então essa propriedade deriva de mudança de base. E só para ficar bem claro, isso significa que se eu inverter o logaritmando com a base, o resultado, ele dá um resultado inverso. Então, por exemplo, assim, ó, só para vocês compreenderem, suponha que logaritmo de A numa base B seja igual a C, de maneira rápida e prática, vai significar que logaritmo de B numa base A vai ser igual a 1 sobre C. É isso que essa propriedade está querendo nos dizer, entendeu? Mas deriva de mudança de base. Então, me perdi. Professor, se aparecer isso eu não decorar essa ideia. Apareceu isso, daí tu observa que do nada ele está perguntando alguma coisa onde a base é A, muda a base. Pega o teu original e faça a mudança de base, tá bom? Mesma coisa aqui para baixo, ó. Só que é outra ideia que muito aluno olha e pensa assim, professor, posso decorar? Professor, eu vi alguém fazendo e colocou direto a resposta. Também deriva de mudança de base. Olha a proposta aqui, ó. A proposta é quando aparece um expoente na tua base, tá bom? Ó, o que eu quero falar aqui é que A elevado a N é a nossa base. Então ficaria assim, quer ver, ó? Logaritmo de A na base A elevado a N. Eu vou mudar tudo para a base A. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Isso aqui vai ficar logaritmo de A na base A dividido por logaritmo de A elevado a N na base A. Mudança de base vai mudar para qualquer base. Óbvio que eu estou mudando para a base A porque eu quero alguma coisa mais específica, digamos. Olha o que vai acontecer aqui. Log de A na base A dá 1 dividido. Lembra aqui, ó? Pode fazer propriedade, esse N desce multiplicando e vai ficar N que multiplica 1, ou seja, simplesmente N. A propriedade é válida porque deriva de mudança de base. O que isso pode te ajudar, talvez? Vou dar um exemplinho. Então imagine que apareça assim, ó, um logaritmo de 5 numa base 5 elevado ao quadrado. Se tu guardou direto isso, qual que é a resposta? Vai ficar 1 sobre 2. Mas na prova se perdeu. Meu Deus, e agora como que eu faço? Vai fazer simplesmente o que aqui? Mudança de base, ok? Portanto, mudança de base é extremamente importante. Acho que já entendeu como que usa, acho que já entendeu a importância, inclusive entendeu duas outras ideias e para finalizar, vamos para um exemplo prático de como que a prova pode cobrar, como que a gente pode fazer a mudança. Vou apagar o quadro, vai lá. Apagado, observe o exemplo. Olha a ideia. Logaritmo de 2 numa base 7, ele vale A. Calcule pra gente agora logaritmo de 14 numa base 4. Professor, como é que eu sei que eu tenho que mudar a base? O enunciado não vai pedir assim, dado o logaritmo, mude a base para fazer o cálculo. Jamais, tira tua cabeça. A palavra mudança de base, pouco provável aparecerá, e se aparecer a ideia mude a base no próprio enunciado, o exercício provavelmente vai ser muito mais complexo do que isso. A ideia de quando cai mudança de base é a gente ter que perceber por conta própria. Como que eu percebo isso? Olha aqui, ó. Ele forneceu alguma coisa na base 7 e está pedindo alguma coisa na base 4. Então, obviamente, não tenho a mesma base, não consigo fazer o cálculo direto, vamos mudar a base. Então, pega lá. O que eu quero calcular é logaritmo de 14 numa base 4. Mas eu só conheço o logaritmo na base 7. Então, vamos trocar para a base 7, ficando logaritmo de 14 dividido por logaritmo de 4. Isso já é a mudança de base, mas como eu conheço na base 7, eu vou colocar a base 7 aqui. Como eu falei, eu posso mudar para qualquer base. Então, no caso, eu mudo para a base que seja mais favorável para mim. Professor, beleza, mudei a base, mas ainda está esquisito. Está esquisito por quê? Porque agora a gente vai manipular. Olha aqui, ó. Este 14, tu há de concordar comigo que é a mesma coisa que 2 vezes 7. Então, log de 2 vezes 7 na base 7. Este 4, tu há de concordar comigo que é a mesma coisa, não precisa de parênteses aqui, que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, lá na base 7. Por que eu estou escrevendo dessa maneira? Porque este exercício, esse exemplo, ele foi favorável para a gente, e isso sempre vai acontecer, que ele vai te dar alguns números
que conforme tu faz uma manipulação, tu consegue gerar coisas que te interessam, ó. Tu tem 2 e 7 aqui, escrevi em função do 2 do 7, escrevi em função do 2. Isso sempre vai acontecer, pode ter certeza absoluta, desde que tu consiga escolher a base correta, que tu entenda a base correta, que é aquela base fornecida pelo próprio exercício. Olha o que acontece aqui agora, propriedades. Aqui tu vai ter então logaritmo de 2 vezes vira mais logaritmo de 7, ambos na base 7, potência, cai multiplicando. 2 vezes logaritmo de 2 na base 7. Pronto, matou o exercício. Por quê? O log de 2 na base 7 vale A. Então aqui, ó, log de 2 na base 7 vale A. Mais base e logaritmando sendo iguais, vale exatamente 1. Tudo isso dividido por 2, log de 2 na base 7 vale A. Tá aí. É assim que normalmente tu vai trabalhar. Não vou dizer que é sempre, mas é um modelo muito interessante a respeito da aplicação de mudança de base, tá bom? Como não é diferente, eu sempre deixo para vocês lá o nosso desafio final, hoje, em cima desses valores tabelados que eu trouxe para vocês, eu quero que tu calcule lá o logaritmo de 28 na base 49, em cima desses valores. Vai responder aonde? Na Estrada com os Profs, manda um direct pra mim, eu ajudo vocês, eu respondo vocês, a gente trabalha junto. Parabéns pra quem tá respondendo, continue. E pra quem ainda não tentou, tenta, que é muito importante. Falou, um abraço, até a próxima aula.